prazer e muita alegria para sempre. Você está ouvindo a voz da Nova Jerusalém. Apresentação: Apóstolo Missionário Alcidilson Santos. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, vamos aí prosseguindo com o programa Voz da Nova Jerusalém, aqui pela Rede Jerusalém de Comunicação. Nós vamos, neste momento, trazer aqui a palavra de Deus para o seu coração e logo em seguida nós estaremos orando a Deus nesta madrugada em favor de todos os nossos irmãos, de todas as pessoas que estão precisando de ajuda, precisando do socorro de Deus na sua vida. Você pode fazer o seu pedido de oração utilizando o WhatsApp, que é o 319-9864-3929. 319-9864-3929. E eu quero dizer a você que daqui a pouco nós vamos orar em favor de todos, para que o Senhor Deus nesta madrugada venha te visitar, que Ele venha completar a grandiosa obra na sua vida. Então você pode fazer o seu pedido de oração. Os irmãos que entraram já agora aqui na transmissão, aqui pelo Facebook, se possível, os irmãos, compartilhem essa live, essa transmissão, para que mais pessoas possam também ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Deus estará visitando a todos ainda nesta madrugada. Quero deixar o meu abraço, meu carinho a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos da madrugada, a todo esse povo querido que está acompanhando aqui o programa, tanto pelo rádio, como também pelo aplicativo, e os nossos irmãos acompanhando pelo site. E aqui agora, nós iniciamos agora também essa live aqui pelo Facebook, e o meu endereço no Facebook é Missionário Alcidilson Santos. Quero cumprimentar aqui o nosso querido pastor Jeremias Alves, que está também assistindo aqui essa live. Também aparece aqui o nosso querido pastor Roberto Silva, que também está acompanhando aqui essa transmissão. Que Deus abençoe o querido pastor Roberto Silva, nosso pastor regional, aí da região de Betim. Também esse ministério que tem sido uma bênção nessa região. A sua querida esposa, a missionária Neus, e toda essa família querida, assim como o nosso amado pastor Jeremias Alves, é o pastor regional aqui da nossa região, da sede central, juntamente com a sua querida família. Quero dizer aos amados irmãos que amanhã, domingo, em todas as igrejas Nova Jerusalém de Cristo, nós teremos cultos à noite a partir das 19 horas. E as sedes regionais, na maioria delas, teremos culto também pela manhã, às 9 horas da manhã. Aqui na sede, no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós, número 866, nós teremos cultos às 9 horas da manhã, ali com o pastor Paulo Cardoso. Teremos também às 3 horas da tarde com o querido pastor Elbert Carvalho. E à noite, às 18h30, com o nosso amado evangelista Tiago Cardoso. Isso aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós, número 866, esquina com a Avenida
Olegário Maciel, a 2 quarteirões da rodoviária aqui de Belo Horizonte. Quero dizer a todos que também teremos cultos em Venda Nova, ali na rua Padre Pedro Pinto, número 2400, amanhã domingo, às 9 horas da manhã e também às 7 da noite. Ali estará o pastor Mateus Gonçalves, juntamente com todo o povo de Deus. E eu mesmo, pastor missionário Alcidilson Santos, eu estarei no culto das 9 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus, pregando, é claro, a palavra de Deus e orando em favor de todos, e tenho certeza que o Senhor Deus estará revelando o profundo e os escondidos. Quero enviar aqui meu abraço, não é isso, meu carinho, e também um beijo carinhoso ao meu querido filho, pastor Eliezer Gonçalves, que está também aqui acompanhando o programa por essa live, aqui nessa transmissão. Ele que é o pastor do estado de São Paulo. Ele é o pastor responsável da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo no estado de São Paulo, com sede em Osasco, ali no bairro Jardim Santo Antônio, onde o Senhor Deus tem feito maravilhas. Que Deus te abençoe, meu filho, a cada dia. A minha nora querida, a missionária Graziele, os meus netinhos, a Kézia e o Josué, um beijo carinhoso e muita saudade de vocês. Também nosso querido evangelista Denilson da Luz, acompanhando aqui essa transmissão pelo Facebook. E eu gostaria de pedir aos amados irmãos, se possível, vocês compartilhem também, essa live, para que mais pessoas daqui a pouco, nesta madrugada, possam ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas neste horário que elas não conseguem dormir devido às lutas, às dificuldades, os problemas que tanto lhes assola. E eu tenho certeza que o Senhor Deus estará vindo de encontro à vida de cada um nesta madrugada de sábado. Quero enviar o meu abraço carinhoso também a todos os irmãos de Osasco, Carapicuíba, que Deus abençoe os irmãos de Mairinque, também os irmãos de todas as regiões, que está acompanhando o programa aqui em Belo Horizonte. Um abraço carinhoso aos irmãos de Sete Lagoas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhando o programa. Um abraço ao nosso querido pastor Adilson Ramos, ele que é o pastor, coordenador ali da nossa igreja da cidade de Sete Lagoas, e juntamente com os demais pastores e obreiros desta maravilhosa região. Um abraço também aos irmãos de Curvelo, aqui na região central de Minas Gerais, acompanhando o programa pela rádio Milênio 96,3 FM. Também o pastor regional, meu filho querido, o pastor Marcos Gonçalves, a quem também viu meu abraço, meu carinho, um beijo carinhoso, meu filho, que Deus te abençoe. Também a minha querida nora, a diaconisa Débora, as minhas netinhas Sara e a Sofia. Um abraço ao amado pastor Leandro Costa, a sua digníssima esposa, a missionária Kelly, todos os irmãos de Curvelo e toda esta região aí acompanhando o programa pela rádio Milênio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço ao querido pastor Daniel Santos, Inclusive acabou de chegar aqui nos estúdios. Ele é o pastor ali da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, do bairro Jardim Guanabara, que está em chama de avivamento. Ali na Avenida Professora Gabriela Varela, 1113. Que bênção! Parabéns, pastor Daniel, sua querida e sua digníssima esposa, missionária Gesilda, seus filhinhos também, que são uma bênção muito grande. Que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, olha, nós vamos agora meditar um pouquinho na palavra de Deus. E quero também cumprimentar aqui a nossa querida irmã
Gisele Miranda, acompanhando o programa. Que Deus abençoe a querida irmã, toda a sua querida família. E vamos orar daqui a pouco por todos. Eu já deixo aqui o número do WhatsApp para que todos possam também fazer o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho, nessa madrugada, nós vamos estarmos orando. Eu quero que você também me ajude a orar pelas pessoas que estão precisando de uma bênção, precisando de um socorro de Deus em suas vidas. Então, daqui a pouquinho nós vamos estarmos orando em nome de Jesus. Mas antes da oração, eu quero compartilhar com os amados irmãos e ouvintes a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Deus, ela vem justamente de encontro às nossas vidas, às nossas necessidades. Porque o compromisso do Senhor Deus é com a sua santa palavra. A gente tem dito e volta a repetir. O Senhor, ele não tem compromisso com o homem em si, nem tampouco com a mulher. Mas ele tem compromisso com a sua santa palavra. Mas a partir do momento que a pessoa, ela crê na palavra de Deus, ela confia na palavra do Senhor, aí o Senhor passa a ter compromisso com essa pessoa justamente pelo fato dela crer, dela confiar na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele utilizou e utiliza a palavra para manifestar a sua glória, o seu poder na vida das pessoas. Nós temos, um fato que ocorreu com nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia nos diz que ele, depois que foi batizado pelo seu primo João Batista lá nas águas do Rio Jordão, João relata que quando Jesus é batizado, ele vê com seus próprios olhos descendo do céu uma pomba, que era o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba e pousando sobre o Senhor Jesus. Foi assim ou não foi? Segundo o relato de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. E João Batista, ele ouviu uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, o interessante, queridos irmãos e amados ouvintes, que no primeiro versículo do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, o texto diz que o Espírito, que é o Espírito Santo, que desceu do céu em forma de uma pomba e pousou sobre o Senhor Jesus, esse mesmo Espírito, ele conduz o Senhor Jesus ao deserto. E aí o texto diz que ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora observe bem. Aí a Bíblia diz que e foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é intrigante, porque o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, queridos, a palavra diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quer dizer, no final daqueles 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus, ele sente a grande necessidade de se alimentar, de comer. Não é isso? Porque ele está no monte, como homem, filho de Maria, enteado de José. Ele está lá
em carne e osso no monte. Assim como Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Assim como Elias come debaixo do pé de zimbro o pão e bebe a água que o anjo trouxe a Elias, e ali ele caminha 40 dias e 40 noites. Está vendo? Até chegar no Horebe, o monte de Deus. Desta forma, o Senhor Jesus fica 40 dias e 40 noites em jejum no monte. E no fim dos 40 dias e 40 noites, ele sente fome, ele tem fome. E quando ele tem fome, a Bíblia nos diz que se apresenta diante de Jesus o tentador, para tentar o Senhor Jesus. E aí o tentador, que é Satanás, o nosso adversário, ele se apresenta a Jesus e desafia, ele quer desafiar o Senhor Jesus. Sendo Jesus Filho de Deus, por que é que ele estava agora tendo fome? Ele não poderia fazer com que pão aparecesse ali para que ele pudesse comer, se alimentar humanamente? Por isso que o adversário, ele se apresenta e quer desafiar o Senhor Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Meus irmãos, amados ouvintes, observe bem que o adversário, ele sempre procura aqueles momentos de fraqueza na vida das pessoas, aqueles momentos de carência, de dificuldade, para querer fazer com que a pessoa desista do plano, do projeto de Deus na sua vida. Está vendo? Um dia, um homem chamado Esaú, ele desistiu do projeto de Deus. E o projeto de Deus era justamente as bênçãos que estava sobre a primogenitura. E por um bocado de alimento e uma botija de água, uma porção de lentilha e uma botija de água, ele troca a bênção de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus na sua vida, para satisfazer momentaneamente as suas necessidades física, biológica, ou seja, material. Era justamente o que o diabo queria fazer com que o projeto de Deus, o projeto da salvação, o projeto da redenção fosse destruído e não viesse a ser cumprido ou se cumprir através da pessoa do Senhor Jesus. Porque, observe bem, naquele momento que o Senhor Jesus sente fome, o inimigo, ele disse: olha, vai ser agora que eu vou aproveitar este momento de necessidade para fazer ele agora obedecer às minhas ordens, para ele me obedecer, para ele fazer o que eu estou lhe ordenando, o que eu estou lhe mandando. Porque se ele obedecer às minhas ordens, se ele obedecer o que eu estou mandando, ele estará fazendo a minha vontade. Se assim ele fizer, ele não será o Salvador. Ele não vai conseguir pagar o preço lá no Calvário. Ele não será o remidor. Ele não será o redentor.
Olha onde o inimigo, onde Satanás ele foi querer tocar. No grandioso ministério, ou seja, no glorioso projeto da salvação e no ministério terreno do Senhor Jesus. Aproveitando aquele momento de necessidade que o Mestre Jesus, como homem, estava tendo naquele momento. Por isso que o diabo chega e disse para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí olha para você ver o poder da palavra, o poder da palavra. Aí o Senhor Jesus, ele poderia ter repreendido o diabo naquele momento, expulsado naquele momento, porque Jesus estava cheio. Porque por mais que ele estava com fome, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Porque quem levou ele para o monte foi o Espírito Santo. Quem lhe sustentou os 40 dias e 40 noites foi o Espírito Santo. Mas quando ele sente fome, não é que o Espírito Santo se ausenta de Jesus, sai do Senhor Jesus. Não. Ali é provando o Espírito Santo que está em Jesus como homem, que mesmo o homem nas suas fraquezas, nas suas necessidades, nas suas debilidades, sendo cheio do Espírito Santo, ele tem condições de vencer o inimigo, de ele vencer o diabo, de ele vencer o pecado, de ele vencer todas as artimanhas do adversário. Sim. E provando ali o Espírito Santo para Satanás, que o homem agora cheio do Espírito Santo, ele é mais do que vencedor. Basta que ele use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por isso, quando o adversário diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, o Senhor responde: está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é extraordinário. Isso é fantástico, maravilhoso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o texto diz, como os irmãos que estão acompanhando, na grande maioria já sabem, talvez o texto de cor, o inimigo vai até o pináculo do templo, porque ali a guerra começa. E ali no pináculo do templo, que é a parte mais alta de Jerusalém, olha para você, Jesus está lá na Judéia, isto é, no deserto da Judéia. E aí, o inimigo, ele vai, olha, e ali o Senhor Jesus vê o Satanás, o adversário, no pináculo do templo, que é em Jerusalém. A parte mais alta de Jerusalém é o pináculo do templo. E aí o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Está vendo? Porque Jesus utiliza agora a palavra para derrotar o diabo. É assim? Agora o inimigo, ele que conhece também a Bíblia Sagrada, porque o adversário, ele conhece a Bíblia. E naquela época, o Antigo Testamento já era escrito. O Salmo já era escrito. E no Salmo 91, versículo 11, 12, 13, o diabo utiliza esse texto de 12 e 13, de 91, de Salmo, e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Já pensou, queridos irmãos? Um dia desse atrás, uma pessoa me fez uma pergunta, dizendo: olha, eu já fui crente, já participei do ministério de louvor da igreja. E hoje eu estou aqui nessa situação. Mas eu sei que eu posso continuar desviado, longe da igreja, porque assim como Jesus perdoou o ladrão lá na cruz, na hora da morte, eu estou convicto que na hora da minha morte eu serei salvo. Olha para você ver o que uma pessoa ela quer utilizar de alguns artifícios para querer se justificar ou justificar a sua falha, o seu erro diante de Deus. Bom, nós sabemos que o ladrão lá na cruz, ele passou a conhecer Jesus, ou conheceu o Senhor Jesus, foi lá na cruz. Antes da cruz, ele só ouvia falar de Jesus. Mas lá na cruz, ele conheceu Jesus. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Isso é algo extraordinário. Então, antes ele não teve oportunidade. Ele teve oportunidade quando estava prestes a morrer ao lado de Jesus. Agora, eu dizia para aquela pessoa, deixa eu dizer para você algo aqui agora. Você tem tido a oportunidade de se retratar com o Senhor, de se consertar com Jesus, de reaver os seus conceitos espiritual ou espirituais diante de Deus. Você está tendo a oportunidade de reconhecer a sua falha, o seu erro diante de Deus. E você está utilizando, é isso, dessa ideia, desse artifício, para justificar o seu erro. Agora, quantas e quantas pessoas que mesmo na hora da morte elas não têm mais oportunidade. Porque a morte, ela é muitas das vezes no estralar de dedo. No estralar de dedo. Às vezes acontece da pessoa ela ainda ter oportunidade. Quando está prestes a partir desta vida para a eternidade. Mas muitos não. Muitos ali num piscar de olhos, ele sai desta vida para a eternidade. Quantos e quantas que em acidente, naquele exato momento ele vai embora. Não é isso? Porque o acidente às vezes não, isso é fato. Acontece num piscar de olho, um estralar de dedo. E naquele momento a pessoa não tem mais oportunidade de clamar por misericórdia e pedir ao Senhor perdão dos seus pecados. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, pelo Espírito Santo, ele disse uma palavra extraordinária que ele disse. Ele disse: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Justamente por causa da oportunidade que todos têm tido de reaver os seus conceitos diante de Deus. Está vendo? Agora, a oportunidade todos têm tido, mas nós temos que aproveitar, porque pode chegar um momento em que a gente não terá mais oportunidade. Então, queridos irmãos, é onde que eu, você, todos nós precisamos de pararmos um pouco
para analisar a nossa vida e até mesmo fazer uma retrospectiva da nossa vida, para ver se de fato nós, mesmo diante dos grandes desafios, nesse deserto que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e sentindo as nossas fraquezas, mas cheios do Espírito Santo, nós temos a condição, pelo poder da palavra de Deus, vencermos o inimigo, vencermos o adversário. Está vendo? Por isso que quando o inimigo lá no pináculo do templo, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Por quê? Por que o inimigo disse isso? Porque o Senhor já tinha ali derrotado pelo poder ou com o poder da palavra. O diabo disse aí assim: eu também conheço Bíblia, eu conheço a palavra também. Então agora é um duelo entre eu e você utilizando a palavra. Tá vendo? Só que para utilizar a palavra, a pessoa tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Tá vendo? O Espírito Santo é Deus. E o Senhor Jesus é Deus, porque Ele é o Verbo encarnado. Tá vendo? Segundo o relato de João, capítulo 1. Você já observou isso na Bíblia? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. E depois o versículo 14 do mesmo livro de João, no capítulo 1. Observe isso. Então, quando se trata da palavra de Deus, se trata do verbo, porque o verbo é a palavra. E assim está escrito no livro de João, capítulo 1, quando lá diz a palavra assim: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, porque o verbo é a palavra. Mas na frente do verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, olha que coisa interessante, é o verbo encarnado, ou seja, a palavra de Deus. Meu Deus, isso é muito profundo. A palavra de Deus é Deus em carne. Jesus é Deus em carne. É Deus em carne ao mesmo tempo no Espírito, porque Jesus veio em carne. Ele é nascido de mulher, filho de Maria, porém gerado pelo Verbo, pela palavra, mediante Deus no Espírito Santo. Você entende isso? Então, queridos, o inimigo, ele só nos vê do lado de fora. Então ele via Jesus do lado de fora. Ele via Jesus homem, Jesus carne e osso, Jesus filho de Maria, Jesus com fome. Era o que o diabo via. Então ele pensou que, utilizando daquelas artimanhas, ele iria destruir, ele iria desfazer o projeto da salvação. Tá vendo? Então, o inimigo, ele nos vê do lado de fora, mas quem nos vê do lado de dentro é Deus. Só o Senhor Deus conhece o meu coração e o seu coração. Só o Senhor Deus conhece o nosso interior. Agora, o nosso exterior o adversário conhece, mas o nosso interior não. Ele conhece o nosso exterior, nos conhece do lado de fora, mas por dentro, quem nos conhece é o Senhor Jesus. Tá vendo? Então o inimigo, ele via Jesus do lado de fora, assim como ele me vê do lado de fora e te vê do lado de fora, mas do lado de dentro só Deus. Ele via Jesus em carne, mas não via Jesus por dentro, porque Jesus tinha subido para o monte pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, é o que o texto diz. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E quando o inimigo, lá no pináculo do templo, ele diz, segundo o relato de Mateus capítulo 4, observe isso, e diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O que o Senhor Jesus disse para Satanás? O Senhor utilizou a própria palavra e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, por que eu vou me jogar aqui para baixo? Para satisfazer a sua vontade? Se eu fazer isso, eu estou tentando a Deus. Então não posso tentar, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo o poder da palavra? Quando a pessoa ela crê na palavra de Deus, ela crê no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Essa pessoa passa a ser uma pessoa diferente, uma pessoa totalmente diferente. Essa pessoa passa a viver uma vida diferente porque ela é diferente. Assim, ela passa a viver uma vida diferente. Está vendo? Os seus caminhos são diferentes. O seu viver é diferente. As suas ações são diferentes. Assim também como as grandes conquistas e vitórias, ela passa a desfrutar. Porque mesmo em meio aos grandes desafios, os grandes vendavais desse deserto, dessa vida que nós vivemos aqui na terra, a pessoa se torna pessoa, como diz o texto, o apóstolo Paulo diz isso, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é o Senhor Jesus. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, aí eu encerro, porque nesse mesmo capítulo 4 do Evangelho, segundo São Mateus, depois que o inimigo é vencido pela segunda vez pela palavra que o Senhor Jesus utiliza para derrotar o adversário, a Bíblia nos dá conta de que ele sobe a um monte muito alto. E ali ele mostra para Jesus todos os reinos, quer dizer, todos os reinos deste mundo e a glória deles. Quer dizer, o inimigo quer mostrar para Jesus tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que atrai o ser humano, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que satisfaz os desejos da carne. O diabo, o adversário, o inimigo, Satanás, ele mostra para Jesus. E naquela época, quando ocorreu esse acontecimento, Jesus tinha 30 anos de idade. Jesus, jovem, tá vendo? 30 anos de idade. E está lá no monte. E o diabo diz, bom, ele é homem. Ele é feito de carne e osso. Está aqui também 40 dias e 40 noites. Um dia eu quis destruir esse projeto na vida de Israel, quando eu fiz o povo pecar lá embaixo, e Moisés, quando pegou as primeiras tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos, eu fiz com que as tábuas fossem quebradas, através de Moisés, para que fosse destruído o plano da salvação que viria através de Israel. Olha, está vendo? Para que não houvesse leis, mandamentos. E ali as primeiras tábuas de pedra foram quebradas, justamente por causa do pecado que o povo estava envolvido lá embaixo, nas planícies do Sinai, onde Israel, o povo hebreu, estava acampado. Não foi assim? Então, queridos irmãos, é algo muito interessante isso aí, porque toda a vida, em todos os tempos, o adversário ele quis destruir o plano de Deus, o projeto de Deus na vida do homem e da mulher. Agora, quando a pessoa ela vive uma vida no Espírito, cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em crer e também praticar, obedecer a palavra de Deus. Por isso que o Salmo 1,
o salmista, ele é muito categórico, enfático em dizer essas palavras no Salmo 1, que são palavras proféticas, quando ele disse: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você sabe o que é isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é a palavra de Deus, medita de dia e de noite. Aí o texto vai dizer assim: pois será como a árvore plantada junto a um ribeiro de água, cujas folhas não caem. Os seus frutos são produzidos na sua própria estação, e tudo quanto fizer prosperará. Então, uma pessoa, quando ela tem prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, os mandamentos do Senhor Deus, essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junto ao rio, junto a um ribeiro de água, que não precisa estação do ano para ela produzir frutos. Essa árvore, ela tem a sua própria estação, porque ela é plantada junto às águas. E um dia o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana, dizendo: se tu continuar a beber dessa água, lá do poço de Jacó, tu continuarás a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu lhe der, nunca terás sede, porque ela fará em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, quando o adversário ele sobe no monte muito alto e mostra os reinos deste mundo e a glória deles para Jesus, o que o adversário diz para Jesus? Ele disse: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha, observe bem desde o princípio, lá no versículo 1, do versículo 1 e 2 do capítulo 4 de Mateus, quando o inimigo começou dizendo sobre o pão, para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, e Jesus o derrota através da palavra. Depois ele sobe no pináculo do templo e diz para Jesus se jogar lá embaixo, se ele era o Filho de Deus, e utiliza a própria palavra do Salmo 91, verso 12 e 13. Está vendo? Agora, lá no monte muito alto, o diabo disse: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então Jesus estava em oração, porque ele estava de joelho prostrado. Então o que o diabo queria mesmo? Ser adorado, porque sempre o adversário quis que o homem lhe adorasse. Por isso que quando a pessoa ela está fora da palavra de Deus, ela não vive a prática da palavra, não tem como ela crer também na palavra de Deus. E aí é onde que a pessoa ela está sozinha, porque a palavra de Deus não é o verbo, e o verbo não é Deus, que é a própria palavra. É algo, um mistério glorioso. É um mistério glorioso, porque é o que está escrito através do apóstolo e profeta João, no capítulo 1, porque o apóstolo João também ele era um profeta do Novo Testamento, porque ele também disse, foi ele que disse essas palavras. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, é um mistério glorioso o que está escrito no verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de São João. E aí, amados irmãos, vemos que quando o adversário Satanás, ele diz para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O que o Senhor diz para ele, para o adversário? Vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, qual é a lição que nós temos?
que só a Deus é que nós temos que servir e só a Ele temos que adorar. Só a Ele temos que servir, só a Ele devemos adorar. E mais ninguém. E mais ninguém. Então, queridos irmãos, aí o texto diz que aí o diabo o deixou. O diabo se afugentou. O diabo foi repreendido pelo poder da palavra. E é nisso que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos 11 discípulos e disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Crê em quê? Crê no evangelho, na palavra de Deus, na mensagem que é anunciada, no poder de Deus. E Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, amados, o Senhor Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Está vendo? Porque quem não crê na palavra, como que a pessoa ela vai obedecer, vai viver a prática da palavra de Deus? Como que você pode obedecer? Como que você pode acompanhar? Como que você pode, ter uma intimidade com alguém que você não conhece? Por isso que o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, já no mesmo livro de João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, amados, quando o texto disse que eis que o diabo deixou, naquele momento, quando ele é derrotado, que o Senhor o derrota através do poder da palavra, a Bíblia diz que o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Tá vendo? Aí os anjos dos céus veio lá no monte onde Jesus estava. Imagina você, que festa extraordinária, todo mundo, os anjos, todos seres angelicais ali vibrando, dizendo: olha, está garantido a grande vitória, está garantido o grandioso projeto da salvação, está selado, o grandioso ministério, glória a Deus, o grandioso ministério da evangelização está selado. Começa a partir de agora, porque foi a partir daquele momento que Jesus, quando desceu do monte, começou a escolher os discípulos para começar o grandioso ministério que durou 3 anos e meio, o ministério de Jesus aqui na terra. A partir daquele momento, a grandiosa obra da salvação, da redenção eterna, começou a acontecer na terra. Então, amados, eu encerro dizendo para você, o senhor, a senhora que está acompanhando o programa, talvez você ainda não parou para analisar sobre o grandioso projeto de Deus na sua vida. Você sabia que só pelo fato de você crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, viver, praticar a palavra de Deus, você está debaixo das grandiosas promessas de Deus? Você sabia que pelo fato de você crer na palavra, confiar nas promessas de Deus, o Senhor já projetou uma grandiosa obra a ser executada através da sua vida? Então o Senhor, Ele preparou este momento tão especial para estarmos nessa madrugada de sábado, aqui no programa A Voz da Nova Jerusalém. E são inúmeras pessoas acompanhando aqui pelo rádio, aos irmãos, como já foi dito, pelo aplicativo, pelo site da Rede Jerusalém de Comunicação, e aos irmãos acompanhando aqui também pelo Facebook. Só pelo fato de você crer, confiar, é a prova de que o Espírito Santo está na sua vida.
Porque Paulo um dia ele disse que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Então eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está sobre a sua vida, está sobre você. Então esse Espírito de graça, que é o Espírito de glória, o Espírito celeste, que é santo, glória a Deus, é a prova de que, estando na sua vida, que eu creio que está, é a prova de que o Senhor Deus, Ele já te projetou. Você é um projeto de Deus na terra. Você é um projeto de Deus no meio da sua família. Você é um projeto de Deus na igreja onde você congrega. Você é um projeto de Deus na comunidade onde você mora. Você é um grandioso projeto de Deus. E o Senhor vai fazer com que esse projeto seja executado. Isto é, que uma grandiosa obra venha acontecer através da sua vida, onde você estiver. Onde você está, podemos dizer assim. Então, continue no seu propósito. Continue servindo a Deus, crendo na palavra. E outra coisa, olha para você ver o grandioso mistério. Porque aquele que crê na palavra, a primeira coisa que ele sente é a grande necessidade de permanecer ou de ter uma vida em plena comunhão com Deus. E essa comunhão é justamente crendo, praticando a palavra e essa vida sendo levada em oração e em jejum, em consagração. Porque através de tudo isso que acontece o grandioso mistério da santificação na vida de todos nós. Porque se vivemos a prática da palavra de Deus, a primeira coisa que vamos fazer é provar que amamos a Ele sobre todas as coisas. Segundo, que nós amamos ao nosso semelhante, isto é, o nosso próximo. Vamos viver uma vida de amor a Deus e ao próximo. E assim, e um dia, a palavra diz que um dia o Senhor, Ele diz, usando o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, ó, segui a paz com todos, é ou não é? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito, Hebreus capítulo 12. Então, queridos irmãos, é a paz com todos os que seguir. Não é só com algumas pessoas. Não é só com algumas pessoas, é com todas as pessoas. Seja ela quem for, é com todas as pessoas. Mas olha, pastor Alcidilson, eu não posso porque tem pessoas que têm me maltratado, tem pessoas que já me fez sofrer demais. E daí, meu querido irmão, minha irmã, você é de Deus. Você tem o Espírito Santo, que é Deus na sua vida. Está vendo? Então o amor de Deus está sobre a sua vida. E você é uma pessoa cheia de amor porque Deus é amor e Ele está na sua vida. Olha que coisa interessante. Então você ama, não é só aqueles, né? Que aqueles que te beneficiam, aqueles que nunca fizeram algum mal ou te trouxe algum dano. Não, nunca trouxe algum dano à sua vida. Mas aqueles que trouxeram algum dano, ou que lhe ofendeu, ou lhe trouxe algum mal, nós temos que amar, porque Jesus nos ensinou e Ele está em nós. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E depois ele diz, e orai para os que vos perseguem. Já pensou que galardão extraordinário? Porque eu amar quem me ama, simplesmente eu estou fazendo a minha obrigação. Mas eu amar quem me odeia, tá vendo? Eu teria um galardão extraordinário. É a prova de que o Senhor está conosco. E assim eu provo para mim mesmo que eu tenho paz. Tá vendo? Com os meus
irmãos e amigos, mas eu também tenho paz com os meus inimigos. Para mim, tanto faz, porque o Senhor está na minha vida, eu estou dizendo na minha vida, na sua, em nossas vidas. Por isso que o texto diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas lá no versículo de número 12 do mesmo capítulo, lá está dizendo: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Que o Senhor continue te dando graça. Que o poder da palavra de Deus te alcance nesta madrugada ainda mais. E creia nessa palavra e toma posse da sua bênção, que por esta palavra o grandioso milagre está acontecendo na sua vida. Milagre na sua vida espiritual, familiar, conjugal, na sua vida ministerial e também na sua vida material. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mas é este maravilhoso segredo: utilize a palavra de Deus. Lembre sempre da palavra de Deus. Vive continuamente a palavra de Deus. Pratica de forma permanente a palavra de Deus. Assim, você, o senhor, a senhora, será sempre bem-aventurado em Cristo Jesus. Amém. Estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje
portas não se abrem, quando as pessoas viram as costas, quando as coisas não acontecem, quando você se sente sozinha, quando a solidão passou a ser sua companheira. Pare, levante sua cabeça. Existe alguém que se importa com você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele te chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, um projeto de Deus sobre a face da terra. Você está ouvindo a voz da Nova Jerusalém. Apresentação: Apóstolo Missionário Alcidilson Santos. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos agora já entrarmos no momento da oração e quero também abraçar aqui os nossos amados irmãos, nosso querido irmão Ciro, não é isso? Que está também acompanhando aqui o programa, também a nossa querida irmã Nair Fonseca. Que Deus te abençoe, querida, cada vez mais estarei orando por você, pela sua saúde. Daqui a pouco a irmã Érica Rayane estaria orando por bem, ela está aqui acompanhando o programa. Também eu quero cumprimentar a nossa querida irmã Wanda Augusta. Que Deus te abençoe, querida. É isso, a sua mamãe, a nossa irmã Zilda, toda essa família querida. Que Deus te abençoe grandemente a cada dia. Abraçar também os nossos irmãos que já passaram por aqui, que não estou recordando aqui o seu nome. Que o Senhor continue te dando graça em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor agora. E o Senhor, Ele vai ouvir e responder a nossa oração. Também o nosso irmão Jair de Lima, né, acompanhando aqui o programa. Obrigado, querido, pelo carinho da sua companhia. Que Deus continue te dando graça e te sustentando a cada dia. Quero aqui aproveitar a oportunidade, dizer a todos os irmãos, a todos os ouvintes, que hoje, sábado, nós teremos cultos aqui na nossa sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo, aqui no centro de Belo Horizonte, às 9 da manhã, também ao meio-dia. São esses dois cultos maravilhosos, né, pela manhã e na viração do dia, que é meio-dia. O nosso querido pastor Valmir Garcia. Às 3 da tarde, a nossa querida missionária Dislene, e às 18h30 é o nosso amado pastor Jeremias Alves. E hoje eu estarei no Mantiqueira, nesse culto dessa celebração abençoada, junto com o nosso querido pastor Roberto Ferreira e toda essa igreja querida do Mantiqueira, aí na rua Alcides Pereira dos Santos, número 313, no Mantiqueira. Em Venda Nova, amanhã, domingo, teremos dois grandiosos cultos, que é às 9 horas da manhã e também às 19 horas, na rua Padre Pedro Pinto, número 2400, no corredor principal de Venda Nova. Fiquei quase em frente ao terminal do BRT MOVE, que é a antiga estação do BH Bus, em Venda Nova. Que Deus abençoe a todos aí de Venda Nova e toda a região norte aqui de Belo Horizonte. Amanhã, domingo, aqui na sede, aqui na sede de Betim, na rua Jequié, número 21, no Jardim Teresópolis. Nós teremos o culto pela manhã, às 9 horas da manhã, e também às 19 horas. O querido pastor Roberto Silva, pastor Gideon, e todos os obreiros e obreiras, esse povo querido, que Deus abençoe a todos.
E em todas as congregações da região de Betim, teremos culto neste domingo às 19 horas. O mês estará acontecendo em todas as congregações e na sede de Contagem. E a sede está na rua Apio Cardoso, número 234, ao lado da Praça ABC, em Nova Contagem. Um abraço, querido pastor Antônio Trindade, que está também nessa madrugada acompanhando o programa pelo rádio, na rádio 106,7 FM, a nossa querida Rádio Autêntica Favela. Que Deus abençoe a todos. Também quero enviar um abraço carinhoso ao querido pastor Cláudio Silvestre, que é o nosso pastor regional da região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. A sede está no Atalaia, na rua Edivaldo Martins, número 610. E neste domingo, amanhã, às 19 horas, esse grande culto poderoso vai ser uma grande bênção. O pastor Paulo Cardoso, ele vai estar em Morro Alto amanhã, domingo, às 19 horas, nesse grandioso culto profético na Avenida Existente, número 709. O pastor Gerson Santos é o pastor regional da região da cidade de São José da Lapa. E neste domingo, às 19 horas, amanhã às 7 da noite, na rua Padre José Dias, número 1000, ao lado aí da Câmara Municipal da cidade de São José da Lapa. Em Pedro Leopoldo é o querido pastor Arlindo Silva, na rua José Moreira, número 119, no bairro Teotônio Batista de Freita. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe os irmãos de Lagoa Santa. Nosso querido pastor Vilma Rodrigues, aí na região da cidade de Santa Luzia, e a sede está no bairro São Benedito, aí na rua Itarema, número 540, aí próximo à Avenida Brasília, no bairro São Benedito. Amanhã, domingo, às 7 da noite, esse grandioso culto profético, que será uma grande bênção. Muito bem, amados, vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. Eu vou orar em favor de todos que têm feito o seu pedido de oração aqui pelo WhatsApp. Os irmãos já fizeram aqui também pelo Facebook o seu pedido de oração. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te visite agora. Nós vamos clamar e o Senhor vai visitar a todos. São muitas e muitas pessoas, inúmeras pessoas nos presídios acompanhando agora o programa, nos hospitais, outros nos seus lares, outros que estão agora no seu trabalho, outros em viagem. É isso? Cruzando aqui o nosso estado de Minas Gerais pelas rodovias federais, né? Mas com seu rádio ligado, os caminhoneiros, motoristas, cobradores, né? Enfim, todos que estão agora no seu trabalho nesta madrugada. Nós vamos orar e o Senhor vai te visitar e completar a obra na sua vida agora, em nome de Jesus. Quero também abraçar o nosso querido irmão Rubens Aparecido, né? Está aqui acompanhando, assistindo essa live aqui também pelo Facebook. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e o meu abraço a todos. Vamos agora orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Ó Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui me compareço, Pai Santo, diante da Tua santa e maravilhosa presença, Senhor Jesus, para render graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar nessa madrugada diante desses microfones, não só para apresentar aqui o programa A Voz da Nova Jerusalém, mas também suplicar do Senhor as Tuas grandes misericórdias, meu Pai, em favor de todas as pessoas que estão agora acompanhando este programa, tanto pelo rádio, como também pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo site da Rede Jerusalém de Comunicação. Que o Senhor visitai a cada um agora pelo amor do Teu santo nome.
que o Senhor vem de encontro às necessidades de cada um, Senhor da glória. Essa pessoa que está acamada, enferma, nos hospitais, visita agora cada leito de cada enfermaria. Visita cada leito de cada CTI, de cada UTI, de cada hospital agora, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o Deus onisciente, sabedor de todas as coisas. Que o Senhor venha fazer uma obra na vida de todos que estão precisando de ajuda, precisando do socorro divino, meu Pai. Visita também os presidiários, as presidiárias. Pai, visita todos que estão agora acompanhando o programa também no seu trabalho, no lar, onde quer que esteja agora uma pessoa ouvindo, acompanhando este programa, que as mãos poderosas do Senhor os alcance nesta hora, Senhor. Que o Senhor venha alegrar os corações tristes e angustiados. Essas pessoas, Pai, que têm sofrido, meu Deus, passado por momentos difíceis em suas vidas. Meu Pai querido, devido o abandono, o descaso, a humilhação, quantos e quantas que estão enfrentando a dor da injustiça, a dor da solidão, a dor da traição, mas que o bálsamo do teu Santo Espírito venha agora, Pai Santo, preencher o vazio que há nos corações, pelo amor do teu santo nome, Senhor Jesus. Estou agora nesta madrugada clamando, porque a palavra é quem diz: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Eu sei que o Senhor está com seus santos ouvidos atentos, Pai Santo. Senhor, ouvindo a nossa humilde súplica, as nossas humildes orações. Tenha misericórdia, Senhor. Completa o que está faltando na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas também. Esses que estão com a causa na justiça, seu advogado desta causa, esta pessoa que está passando por situações, meu Deus, adversas, por problemas adversos, por dificuldades adversas no lar, na família, essa pessoa está enfrentando o problema com os vícios das drogas. Jesus querido, faz uma grandiosa obra de libertação. Essa pessoa que está sendo vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, que o milagre da libertação aconteça agora, e que todos os demônios, todos os espíritos imundos, eu repreendo agora, eu expulso agora, sai agora em nome de Jesus, todo mal, toda dor, toda angústia, todo sofrimento, sejam banidos e repreendidos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu apresento esses irmãos que estão abatidos na fé, que não estão tendo força para te servir. Faça com que a partir de hoje todos sejam revestidos de força para se levantar e prosseguir esta caminhada santa e gloriosa na tua presença. Pai Santo, confirma a bênção e creio que a vitória está garantida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Mansa do amanhecer, na
tua lei medito dia e noite com prazer. Eu ouço a tua voz suavemente a me chamar. És o dom de amar. Senhor, o teu amor palavras não podem explicar. Sei que faço muito pouco para te recompensar. Que vontade de subir e te encontrar, eternamente te agradecer por me amar. Meus irmãos, meus amigos, que maravilha. Olha, estou colocando aqui agora um ponto final na minha participação aqui no programa A Voz da Nova Jerusalém. Daqui a pouco o querido pastor Valmir Garcia com todos vocês nesta madrugada de sábado. Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos do Facebook, a todos os irmãos que estiveram comigo até neste horário, neste momento, que o Senhor Deus continue vos abençoando grandemente. A você que esteve comigo aqui no rádio, também acompanhando no rádio, que o Senhor continue te dando graça, te abençoando a cada dia. Pelo carinho da sua audiência, o meu muito obrigado. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quem se despede na gloriosa paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor missionário Alcidilson Santos. Que todos tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana e que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Que vontade de subir